Olha só, para quem ainda acreditava em tentativa de golpe, esqueça, não existe mais qualquer elemento, indício ou fumaça de tentativa de golpe. Não por falta de provas, mas por provas de que não houve tentativa de golpe. Esse processo deveria ter acabado ao final do depoimento do Mauro Cid. O PGR deveria ter a hombridade de levantar a mão, pedir uma questão de ordem, pedir a liberdade de todos os acusados e fazer alegações finais orais pedindo absolvição. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Defesa de Mauro Cid afirma que ele não deve satisfações sobre sua família e declara dane-se ao PGR. É isso mesmo. Em meio às suspeitas de que Mauro Cid estaria tentando deixar o Brasil, a estratégia de defesa do tenente-coronel parece mais voltada à desqualificação institucional do que à apresentação de fatos concretos. Dane-se o PGR, declarou o advogado César Bittencourt, chefe da equipe que representa Cid, em mensagem à Folha de São Paulo. O ataque direto ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, revela um padrão de conduta que oscila entre desdém e negação. A Procuradoria havia solicitado a prisão preventiva do militar ao STF, com base em dois elementos: a viagem da família de Cid aos Estados Unidos ao final de maio e as supostas tentativas de obtenção de passaporte português por meio do ex-ministro Gilson Machado. A defesa, por sua vez, minimizou os fatos e preferiu atacar o processo. Para Bittencourt, a vida do Mauro Cid segue indiferente à existência do processo. Segundo a defesa, a família viajou para comemorar o aniversário de 15 anos da sobrinha do militar. O grupo embarcou para Los Angeles, com escala na cidade do Panamá, e apesar de existirem passagens de retorno para o dia 20 de junho, o advogado afirma que não há data prevista para retorno. Abre aspas. A família não tem nada a ver com o processo do Cid e não deve explicação a ninguém. Fecha aspas. Escreveu Bittencourt. Deu a louca no Mauro Cid? O advogado do Mauro Cid, o César Bittencourt, literalmente mandou a PGR se danar ao vivo em cores na Folha de São Paulo. Nesse nosso encontro com justiça, eu quero te mostrar três coisas. Primeiro, esse ataque do advogado do Mauro Cid ao PGR. Em segundo lugar, o que provavelmente aconteceu de fato aí. E em terceiro lugar, o que está por trás desse ataque sem precedentes, como poucas vezes nós vimos até hoje. Bora então direto ao primeiro ponto com essa matéria aqui da Folha de São Paulo, que é tão, mas tão inacreditável que eu pensei que fosse fake news quando vi lá no X. Advogado diz que Cid não deve explicações sobre viagem da família e manda a PGR se danar. Gente, tava ou não tava certo eu quando eu achei que isso era fake news, hein? Parece ou não parece mentira? Bora entender aqui o que foi que aconteceu. Chefe da equipe da defesa de Mauro Cid, o advogado César Bittencourt, ele afirmou que o tenente-coronel não deve explicações sobre a viagem da sua família aos Estados Unidos e disparou contra o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Dane-se o PGR. A vida do Cid segue indiferente à existência do processo, escreveu Bittencourt à Folha de São Paulo. Olha, pessoal, isso aqui já me leva direto para o segundo ponto. Eu acho praticamente impossível que o advogado de Mauro Cid tenha dito isso aí para um jornalista da Folha de São Paulo, imaginando que ele fosse publicar. Isso aí deve ter sido durante uma conversa informal entre o advogado e o jornalista, em que o advogado provavelmente não teve o cuidado de dizer para o jornalista que era uma conversa reservada, que era em off, como a gente costuma dizer. Ou seja, uma conversa aí que não deveria identificar quem que estava falando, deveria preservar a fonte. Esse tipo de conversa em off é muito comum para que jornalistas possam entender o contexto de fatos, de eventos, falando diretamente com as pessoas envolvidas, mas na conversa em off o jornalista é obrigado a preservar a pessoa, a fonte dessa informação, ou seja, a pessoa que dá a informação ela não é identificada. Isso serve, inclusive, para que as pessoas fiquem mais confortáveis em falar, porque elas não vão ficar ali identificadas como quem deu a informação. Gente, a gente vê isso direto nas matérias aí em relação aos ministros do STF, que vivem usando aí seus porta-vozes na imprensa sem se identificar, ou seja, eles falam em off com a imprensa. Mas, provavelmente, o que aconteceu aqui foi que o advogado não deixou claro que a conversa era em off, nem o jornalista deixou claro que era em on.
Aí o advogado mandou esse ataque aí pesado à PGR e o jornalista simplesmente foi lá e publicou. Agora é loucura, nenhum advogado faz isso, porque é quebrar a ponte com o PGR. Pode deixar o PGR magoado, ofendido, pode caracterizar aí até mesmo um crime, eventualmente, de injúria. Então, isso não acontece, tá? E isso reforça mais ainda, isso que eu vou mostrar para vocês agora, reforça ainda mais a minha percepção. Olha aqui, ó. Após a publicação da reportagem, o advogado se retratou pela declaração. Peço desculpas pela expressão equivocada, disse. Ou seja, realmente, parece aí que foi um equívoco que ele tenha dito e tenha sido publicado. Ele até disse, mas ele não queria que fosse publicado. Agora, indo para o meu terceiro e último ponto. O que esse ataque aí significa, hein? Afinal de contas, o advogado do Cid, ele não falaria dessa forma da PGR se ele achasse também que isso traria um grande prejuízo a ele, ao cliente, se ele achasse que tem algo muito grande a perder. Ele estava aí mais ou menos dizendo o seguinte, olha, dane-se a PGR. Não só o dane-se é o problema aqui, mas é mais do que isso. É a postura dele, é não se importar com o que a PGR pensa. Por que será, hein? Vamos entender isso? Alguma coisa aconteceu e parece que foi algo muito importante. Tudo indica que o Mauro Cid acabou de se brindar de um grande instrumento de pressão do STF, que era a sua família. Antes dessa reportagem, nada indicava que a família do Cid, que tinha ido aos Estados Unidos, tinha a intenção de se mudar para lá, ou de escapar do STF, de ir para lá. Nada indicava que eles queriam se mudar. Até mesmo porque a imprensa informou que a esposa, o pai e as duas filhas do Cid tinham passagens de volta para o Brasil marcadas para o dia 30 de junho. Mas isso, gente, acabou de cair por terra. O advogado Cid confirmou que a família dele não tem data para retornar. O que entra em contradição, como eu disse, com essa outra matéria aqui da Folha de São Paulo, essa informação anterior, de que as passagens estavam compradas, como você vê aí. Então, olha aqui o que o advogado disse agora, entrando em contradição com o que constava antes. Olha aí. A família está nos Estados Unidos sem data prevista para retornar. Ela não tem nada a ver com o processo do Cid e não deve explicação a ninguém. O Cid não pode viajar há mais de um ano e ninguém morre por não poder viajar. Ele está bem e cumprindo as condições processuais, escreveu Bittencourt em mensagem. Parte da família de Cid mora nos Estados Unidos. O Daniel, irmão do militar, mora na Califórnia e abriga uma das filhas do tenente-coronel há pelo menos 3 anos. O pai de Cid também morou nos Estados Unidos durante o governo Bolsonaro, nomeado para comandar o escritório da Apex em Miami entre 2019 e 2022. Agora, presta atenção nisso aqui que é o ponto-chave. A família está nos Estados Unidos sem data prevista para retornar. Ou seja, esse surto aí de valentia do Mauro Cid, do advogado dele, pode significar que a família do Cid não volta mais para o Brasil. Ainda que tenha passagens de volta eventualmente compradas, pode ser que tenha, mas pelo jeito aí não vai usar. E, gente, aparentemente essa aí foi uma forma que o Cid encontrou de proteger a sua família e de se proteger a si contra novas pressões do STF. Na situação dele, diante de todas as incertezas que o STF pode fazer, do que o STF pode fazer, de como pode agir, até com base no que o STF já fez no passado, parece para mim que a decisão foi a mais sábia que eles poderiam tomar, uma vez que não há nenhuma ordem ou compromisso deles fazerem diferente, e que a família é amplamente livre para se mudar até se quiser, não tem nenhuma vedação legal. E o que rege as pessoas, num país democrático, no Estado de Direito, é o princípio da legalidade. Você pode fazer qualquer coisa que a lei não proíba. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha? O Mauro Cid ele fez certo? E será que ele mandou mesmo a família para morar nos Estados Unidos ou eles ainda voltam ao Brasil? Me conta aí sua opinião nos comentários e vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. Felipe Martins, inclusive, ele também teve a família toda ameaçada, inclusive a avó dele, tá? Que isso eu sei. Então, seguiu ali 6 meses preso, ficou 10 dias numa solitária, ele foi trocado de prisão no meio da noite, 2 horas da manhã, acordado de sopetão, vamos sair, vamos trocar. E o Felipe, ele teve, inclusive, a capacidade de avisar a esposa, a Annelise, que, olha, prepare-se, prepare a nossa família, porque se eu tiver que ficar na prisão 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ficar, mas eu não vou inventar o que eles querem ouvir.
E assim a gente sabe muito bem o que aconteceu. O que eu queria perguntar para o doutor Chiquini, Lacombe, doutor Chiquini, nesse caso, vamos supor que no melhor dos mundos caia uma luz divina ali no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, no Alexandre de Moraes, e eles falem, realmente isso aqui é fruto da árvore envenenada. Como eles fazem, como eles fariam para voltar a fita sem liberar o presidente Bolsonaro? Se eles querem, por exemplo, continuar a perseguição, porque eles não vão simplesmente anular tudo e dizer nós erramos, isso aqui tudo é uma baita mentira. Mas o que eles fariam? Porque a peça da PGR, doutor Chiquini, se eu não me engano, ela está praticamente toda embasada nas delações do Cid, não é isso? E aí voltaria para aquela denúncia da PGR, anularia a denúncia, o ministro falaria para a PGR, você tem que apresentar outra denúncia. Eu sei que no Brasil tudo é incerto, mas nesse caso, o que poderia acontecer? Veja só, todo mundo sabe que esse processo é uma farsa, que essa acusação é uma farsa, que esse processo é a maior aberração jurídica da história do mundo. Não é um processo jurídico, porque de jurídico não tem nada. Aquela audiência, aquela instrução televisionada que todo mundo assistiu, aquela audiência, ela é vergonhosa do campo jurídico. Ela é a técnica, aquela condução do relator é a técnica. Há inúmeros erros ali que a gente pode linkar em seguida. Pois veja, o Mauro Cid, ele desconstruiu por inteira a denúncia. Faltou uma reunião do PGR com o Mauro Cid antes daquele depoimento. Faltou pelo menos o Mauro Cid ler a denúncia. Eu tenho certeza que o Mauro Cid nunca leu a peça acusatória da PGR. Olha só, para quem ainda acreditava em tentativa de golpe, esqueçam, não existe mais qualquer elemento, indício ou fumaça de tentativa de golpe. Não por falta de provas, mas por provas de que não houve tentativa de golpe. Tudo que existe nesse caso é o Mauro Cid. Tudo. Vejam só, isso aqui é gravíssimo. Esse processo tem 250 milhões de mensagens de WhatsApp. Não existe na história do Brasil um processo com essa quantidade de mensagens. 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos, não existe uma operação contra o tráfico de drogas no Brasil com essa quantidade de aparelhos celulares apreendidos. E eles não têm uma mensagem de golpe. 250 milhões de mensagens de WhatsApp e eles precisam de 11 depoimentos, de 11 versões contraditórias do Mauro Cid. Vejam a vergonha que é esse processo. Nítida perseguição política agora. Até a denúncia, eles tinham o controle da acusação. Com o depoimento do Mauro Cid, acabou. Perceba que a forma como o ministro Alexandre de Moraes conduziu a audiência deixa muito claro o medo que eles estavam que o Mauro Cid tropeçasse. E mesmo assim ele tropeçou. Aquela forma que o ministro conduziu é ultrapassada desde 2008. Em 2008 nós tivemos uma grande mudança no Código de Processo Penal brasileiro e agora o interrogatório e qualquer depoimento não é conduzido daquela forma. As partes fazem pergunta para o juiz e o juiz repassa. Não. Isso era o sistema presidencialista. As partes fazem pergunta para o juiz e o juiz repassa para a testemunha e para o depoente. Em 2008, Lacombiano, isso mudou. 2008. Como é hoje? Você pergunta direto para o depoente. O advogado e o Ministério Público perguntam diretamente, sem a interferência do juiz. Por que o relator conduziu dessa forma? Porque ele filtrava as perguntas e passava as perguntas para o Mauro Cid, já induzindo a resposta, para que o Mauro Cid não caísse em contradição e em falha. Porque ele sabia que ali no olho é diferente. É aquilo que a gente costuma dizer, treino é treino, jogo é jogo. Papel aceita tudo. Fase policial é papel. Agora ali é fase judicial, é olho no olho. E essa condução de filtrar as perguntas é uma forma de auxiliar o Mauro Cid a dar a resposta correta. Mas eu trago para o Brasil agora. Eu trago para o Brasil provas inequívocas de que não houve tentativa de golpe que saíram da boca do Mauro Cid. O Mauro Cid, a única prova da acusação,
A única testemunha da acusação, tudo que o processo da trama golpista tem, disse que não houve tentativa de golpe com suas próprias palavras na única audiência judicial que o processo do Bolsonaro terá. Mauro Cid disse, são 3 os principais pontos que acabam com esse processo da boca do delator. Primeiro ele disse, não houve grupo querendo golpe. Ou seja, se não houve grupo, não tem organização criminosa. Bolsonaro está sendo processado por organização criminosa, Felipe Martins, meu cliente, os demais acusados, por organização criminosa. Organização criminosa é a união de 4 ou mais pessoas estruturalmente organizadas com divisão de tarefas. Mauro Cid disse, nunca houve grupo querendo golpe. O que havia eram bravateiros isolados que o presidente sequer dava atenção. Acabou a organização criminosa. Segundo ponto. Ele disse que a principal reunião, vejam isso, a reunião que prendeu Felipe Martins, a reunião que processa os 38 acusados, a reunião que é chamada de trama golpista, a principal reunião desse processo. O Mauro Cid disse que nessa reunião não trataram de golpe, que nessa reunião apenas criticaram o ministro. Que tentativa de golpe é essa? Criticar o ministro. Aí o ministro alerta. Você está compromissado, Mauro Cid, você não pode mentir. Ele fica todo desconcertado. E ele não consegue sustentar a mentira. E ele diz, pois é, ministro. Pois é, de golpe não falaram, mas criticaram o senhor. E o terceiro e último ponto, que também contradita a denúncia. A denúncia, veja, o meu cliente está preso por isso. Eu já fiz um pedido de liberdade com base nesse ponto. A denúncia, o relatório final da PF e a denúncia dizem: o ministro Alexandre de Moraes seria morto pelos Kid Pretos, né? E os demais ministros seriam presos. É isso que está na denúncia. A acusação fala isso. Bolsonaro está sendo processado por isso. Mauro Cid, na presença do juiz, ele disse: Alexandre de Moraes seria preso e não morto, e mais nenhum ministro seria preso. Gente, vocês viram alguma imprensa tradicional dando essas informações, esses 3 pontos? Esses 3 pontos desmontaram esse processo. Esse processo deveria ter acabado ao final do depoimento do Mauro Cid. O PGR deveria ter a hombridade de levantar a mão, pedir uma questão de ordem, pedir a liberdade de todos os acusados e fazer alegações finais orais pedindo absolvição. Mas o que vemos é um PGR que está ali apenas como uma planta decorando o ambiente. Tanto que quando o presidente Bolsonaro pergunta ao PGR, essa mensagem é do meu celular? O PGR não sabe responder. Ele olha para o Alexandre de Moraes pedindo socorro, tentando buscar a resposta. Ele não conhece o processo, ele não está conseguindo sustentar a acusação, ele não confia na sua denúncia. Vejam que o PGR ele não confia na própria denúncia e ele viu diante dos seus olhos todos os pontos da denúncia. Todos os pontos da denúncia. O Mauro Cid, veja, não foram as defesas que desconstruíram a acusação. A acusação desconstruiu a acusação. Na falta de provas, a acusação só tem o Mauro Cid. O Mauro Cid disse: não houve tentativa de golpe. E o Brasil viu. Isso foi televisionado. Isso está gravado para sempre no YouTube da TV Justiça. Esse processo é uma farsa e é impossível que ainda exista quem defenda essa farsa.